Então, pessoal, vamos lá. A primeira sessão do nosso GT5, né? O GT Educação, Capitalismo e Classes Sociais. Temos aí, então, o primeiro trabalho do Adonias e da Emanuele. Já estão aí. Nós combinamos com o Pacola, então, 15 minutos para apresentação. Eu não sei como que vocês preferem, tendo 5 trabalhos, se a gente apresenta tudo e depois debate, o que vocês acham melhor? Vamos combinar isso daí primeiro. Apresentamos tudo e depois abrimos para o debate, então? Então aí eu peço para quem quiser fazer pergunta, vai marcando aí, então. Então, 15 minutos, tá? Para apresentação, eu vou marcando aqui e se vocês quiserem, eu vou avisando, tá bom? Conforme o tempo vai avançando aí. Se vocês quiserem pedir informação de quanto tempo, é só perguntar e eu falo. Tá bom? Adonias e Emanuele, por favor, vocês vão apresentar daí? Gostaria de pedir licença para projetar os slides aqui. Uhum. Tá aparecendo? Sim. Bom, então boa tarde a todos, né, e todas que estão acompanhando os trabalhos hoje aqui no GT5, né? Então, o meu trabalho da Manu é a semi-formação e a destituição da memória, tensionamentos sobre estética e trabalho. Bom, como é uma apresentação de 15 minutos, né? Então, nós tentamos fazer uma organização um pouco mais concisa, né, do conteúdo do artigo que nós submetemos, né? Só vou aumentar meu volume um pouquinho aqui. Então, nós partimos de alguns conceitos, né, no caso, embasados na teoria crítica e na psicologia cognitiva. Né? Foi um diálogo entre duas áreas que nem sempre conversam muito, né, mas nós tentamos fazer uma reflexão filosófica sobre alguns desses conceitos. Né? Então, o primeiro, né, na verdade, a primeira categoria, né, que é composta de 2 conceitos, é a semiformação e formação, né, de acordo com a teoria da semiformação do Adorno, né, que antigamente era traduzido como teoria da semicultura, né, mas aí, a partir de 2010, ali, nós utilizamos esse termo da semiformação. Vivência e experiência em Benjamin, que, na verdade, o que a gente consultou foi um ensaio do Benjamin, o Experiência e Pobreza, mas também tem um outro ensaio dele que é sobre alguns temas, né, que ele fala sobre Baudelaire, que ele vai fazer uma distinção também sobre a questão da vivência relacionada à informação e da experiência relacionada à narrativa, né, que são algumas concepções benjaminianas. Né, e aí, com relação à memória, na verdade, a memória ela, né, é um tema que ele perpassa todos esses conceitos, na verdade. Na teoria da semiformação, o Adorno ele concebe a memória como uma forma de mediação capaz de romper com a perspectiva da semiformação, né, da semiformação cultural, no caso. Né. A questão da experiência quer dizer que essas memórias, elas nem sempre vão ser convertidas, né, vai sofrer um processo de conversão da vivência, do acontecimento pontual, e que elas vão se tornar memórias férteis, ou seja, há um processo de destituição da memória a partir do enfraquecimento do potencial de diálogo dos sujeitos. Né? E aí nós adentramos o campo da psicologia cognitiva para falar sobre memórias declarativas e não declarativas, né, que apresentam um certo grau de paridade. Né? As memórias declarativas são aquelas memórias que podem ser elaboradas através da linguagem, né? Então, ela não é só o conteúdo da rememoração, mas que você consegue elaborar através da fala, né, e elaborar uma narrativa sobre esses acontecimentos e que coloca o sujeito como um sujeito integral para essa narrativa. E aquelas memórias que não são declarativas são as memórias, né, que também são concebidas como memórias operacionais, né, que se trata de saber fazer determinada coisa. Né, mesmo que você não saiba elaborar através da linguagem ou que você saiba explicar o que você está fazendo. Né, como, por exemplo, o apertar de um parafuso,
Você não consegue explicar a força necessária para você fazer isso através da linguagem, mas você tem uma memória muscular que permite você regular, né, a coordenação motora, no caso. Então, nessa perspectiva da memória, nós partimos das memórias quanto à natureza delas, que é a perspectiva do Squire, né? O Benjamin, nesse ensaio, né, Experiência e Pobreza, ele se refere àqueles velhos que voltaram da guerra, né? Então, quando esses velhos eles voltam da guerra, né, da forma como ele coloca no ensaio, eles voltam silenciados, né? Nessa concepção, eles voltariam desprovidos de memórias declarativas, né? Ao mesmo tempo que eles voltam silenciados, é porque eles presenciaram esses horrores da guerra, né? E eles voltam sem experiências férteis para passar para os mais jovens, na forma de uma narrativa. E isso acaba causando uma cisão do ponto de vista cultural, né? Quando esses mais velhos eles não têm essas experiências para passar para os mais jovens, isso abre um campo, abre um lapso cultural, né, que é preenchido justamente pela indústria cultural, né? Então, esse silenciamento, ao mesmo tempo, ele causa um aumento dessa necessidade da indústria cultural, né? Então, assim, para essa concepção, né, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando numa especificidade do trabalho no capitalismo, né? Então, a gente não está falando sobre outras formas de trabalho, sobre um trabalho artesanal, né? A gente está falando num trabalho alienado, um trabalho que o sujeito é incapaz de usufruir do produto do trabalho, que é fragmentado, que ele não tem, ele não se identifica com o fruto do trabalho, né, e que ao mesmo tempo apresenta uma contradição, né? Ou seja, ela já tem, né, esse pressuposto de uma divisão do trabalho entre aquelas pessoas que executam a produção e das pessoas que planejam a produção, né? Ou seja, ela já parte de uma, né, do pressuposto dessa divisão do trabalho, né? Na dialética do esclarecimento, o Adorno ele vai apresentar também essa contradição social, né, com relação à hipermaturidade das forças produtivas, que nós temos uma técnica, né, muito eficaz, muito eficiente, que é capaz de produzir muito, mas ao mesmo tempo nós temos uma imaturidade social, né? Então, por que que as pessoas, mesmo nós tendo uma inteligência artificial que é capaz de produzir muito, que é capaz de regular a produção, que é capaz de controlar as próprias pessoas, né, as pessoas ainda acreditam que o Brasil já foi comunista algum dia, né? Por que que elas aderem a esse tipo de ideologia, mesmo tendo tanto potencial informativo, né? Mas essa informação ela não se converte necessariamente numa formação cultural, né? Ou seja, mesmo com tanta capacidade de informação e capacidade para rememorar, para relembrar essa informação, as pessoas elas acabam tendo um esquecimento, né? Elas não acabam convertendo essas vivências pontuais em algo que seja uma experiência realmente formativa, né, nessa concepção adorniana, né? Então, dentro desse, né, pressuposto do trabalho é que a gente fala algumas coisas com relação à memória. Partindo dessas características, principalmente com relação ao, né, ao trabalho fabril, né, em que inclusive é uma grande, né, um grande amontoado teórico que está sendo resgatado na educação hoje em dia, né, que é essa prioridade do saber fazer, ela acaba tendo uma prioridade sobre essas memórias não declarativas, né? Então, quando você relaciona a vivência desse mundo do trabalho, né, que ele passa a ser uma prioridade na educação, ao mesmo tempo essa educação ela acaba causando um enfraquecimento egóico. Então, aquela mesma característica que o Benjamin fala, né, que os velhos voltaram silenciados, e isso causa uma cisão na cultura, né, isso acaba causando um enfraquecimento quando a gente pensa nesse tipo de educação em específico, né? E aí esses sujeitos, eles acabam
a partir dessa perspectiva do enfraquecimento dessas experiências, os sujeitos acabam cada vez mais aderindo a essas ideologias que prometem soluções fáceis para os problemas sociais, né? Então, isso acaba agindo como um facilitador para essas tendências integradoras da sociedade, para essa anulação do sujeito, né? Que o sujeito acaba incorporando essas ideologias justamente porque é perdido, né, essas memórias declarativas, elas, né, a capacidade de diálogo vai cada vez se enfraquecendo mais, né, dentro dessa lógica. Né, e com relação à estética, né, e aí eu acho que está quase acabando o meu tempo, né, com relação... 5 minutos. 5 minutos? Né, com relação à estética, então não só, né, o Adorno ele coloca como um imperativo dessa formação cultural, como uma forma de resistência a essa perspectiva da semi-formação, né, o exercício contínuo da memória, mas não de uma forma mecânica, né, ela se assemelha mais à questão da experimentação da obra de arte, né, o Kandinsky no ponto, linha e plano, ele se refere que essa experimentação, ela também é né, quando você presencia a obra de arte, ela se reflete na consciência do sujeito, né, mas em outras perspectivas também é a partir do desvio da consciência, né, para aquela materialidade da obra de arte que você consegue fazer um processo de autocrítica e você consegue negar, né, esse processo de fixação na realidade. É a partir da experimentação estética da obra de arte. Mas como também ele coloca outros imperativos da formação também, né, a partir do tempo não administrado, né, ou seja, o contrário da realidade, né, o contrário da nossa situação social de controle, né, que controla até o mais íntimo tempo dos sujeitos, né. Então, tempo não administrado, tensionamento entre pensamento e realidade, o exercício da memória, né, a necessidade da construção de pressupostos, né, de certo modo, isso é importante justamente para uma perspectiva de resistência a essas tendências também, né, e tudo isso ele compõe um processo, né, de fortalecimento egóico, né, mas em termos que eu colocaria mais como uma opinião pessoal, né, o fortalecimento da memória ele se torna muito importante para esse tipo de resistência, né, a essas ideologias. E era isso, pessoal. Acabei certinho, 3h15. Ainda faltam 3 minutos ainda. Falta 3 minutos? Não, mas eu vou encerrar, deixar para o próximo. Aí, tá. O Jean ganha um plus aí, então, Jean. Deixo para as perguntas. Então tá bom, Adonias, Emanuele, obrigado pela apresentação. Então depois a gente deixa para, né, as discussões para o final. Então agora apresenta o Jean Menezes algumas palavras sobre materialismo histórico e materialismo dialético como um método acadêmico epistemológico. Jean, igualmente 15 minutos, fique à vontade então, meu querido. Tá joia. Alessandro, se puder me avisar faltando 5, por gentileza? Obrigado. Bom, boa tarde para todos e todas que estão aqui, né? Essa apresentação que eu vou fazer, ela faz parte de um contexto maior, né? Apresentação com o título Materialismo Histórico, Materialismo Dialético, como um método acadêmico epistemológico, sai aparentemente como uma afirmação, mas eu vou apresentar aqui uma análise crítica, né? Na realidade, uma problematização, né? Não como uma afirmação, mas como uma problematização, né? Então, esse tema faz parte, ele é um capítulo, na realidade, de uma pesquisa que está quase finalizando, de pós-doutorado, né, no Programa Nacional de Pós-Doutorado, pelo Departamento de Educação da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E a pesquisa do pós-doc é para poder falar sobre um método em Marx, né? É um desafio muito grande falar isso, porque a gente mexe num vespeiro tremendo, né? Mas eu acho que é assim que funciona, né? Essa pesquisa, ela já foi iniciada no doutorado, lá em 2011, né? E só está sendo possível fazer isso agora no pós-doc, porque na realidade é uma pesquisa que já está em andamento há algum tempo, né? Não seria possível, não seria execuível fazer uma pesquisa com essa proposta só em um estágio doutoral, se bem que o meu estágio doutoral ele é de 3 anos, né?
Então, mesmo assim, não seria possível, né? Então, está sendo possível dizer algumas palavras, né, nesse sentido mesmo, sem retórica, só algumas palavras, porque essa pesquisa já precede há algum tempo. Desde 2011, ela vem sendo trabalhada. Em 2015, a gente apresentou o momento dessa pesquisa, que foi o doutorado, né, que é eu trabalhei o conceito de história e tempo presente na crítica da economia política de 59, 1859, do Marx, né? E eu acho que no pós-doc a ideia geral é tentar dar uma aperfeiçoada, falar aquilo que não deu para falar, enfim, continuar pesquisando, né? O pós-doc está nesse sentido, né? E foram 3 anos, foge um pouco o padrão, né? Normalmente você faz 6 meses, 1 ano, né? Enfim, e eu consegui, enfim, estender isso de uma forma muito importante, né? Então, é só um capítulo que eu vou falar aqui, em linhas gerais, né? De um trabalho bastante maior. Essa pesquisa do pós-doc, ela tenta fazer um percurso, seguir um percurso, achar, escavar o percurso que Marx fez, né? Pelo menos é parte dele, é claro, sobre o conceito de método, ou melhor dizendo, a construção do conceito de método, né? A gente postula que, para Marx e para grandes autores em geral, dá para trabalhar só com uma obra do autor, né? Por conta do determinismo epistêmico, a gente vai trabalhar uma obra, como eu fiz lá no doutorado, trabalhei uma obra, né, específica para a crítica da economia política. Então, dentro de um programa epistêmico é bastante difícil, né? Isso já é uma tese aqui que eu estou colocando. E a proposta é caminhada, desde os manuscritos econômico-filosóficos até a crítica de 59, né? É um avanço, né, que já é abusado demais. Mas lembrando, essa perspectiva já é possível porque já tem um tempo aí rodando, né? Enfim. Então, nesse sentido, o que eu apresento aqui faz parte, então, dessa pesquisa de pós-doutorado, né? A ideia central é entender como o método em Marx se manifesta, sobretudo, aqui para esse momento nosso aqui, na universidade, na academia, né? O que seria esse materialismo histórico e o materialismo dialético, né? Bom, se a gente pensar em todo o processo histórico do final do século, para balizar aqui muito ousadamente, do século XIV, século XVI, um ápice no século XVIII, que marca a ascensão de uma nova classe social, que é a classe burguesa, tem nome, tem que dar um nome, né? Ou seja, a classe burguesa, né, ascende ao poder, né, paulatinamente no decorrer desses séculos, e se ancora numa perspectiva de compreender a realidade diferente da perspectiva medieval, né? Ou seja, uma perspectiva que a gente vai chamar de moderna, uma perspectiva que tem princípios, né, de tentar entender a realidade ao seu redor. Isso tem caráter de classe, né? Ou seja, a burguesia, né, adota esse modelo que nós conhecemos hoje como um modelo epistemológico, ou modelo epistêmico, ou uma gnoseologia, né, que tem a sua epistemologia, numa perspectiva de classe. E aí eu poderia chamar, então, de gnoseologia numa perspectiva, em uma chave, artigo indefinido propositalmente, né, uma chave, que é a chave que a burguesia adota. E é claro que não é um modelo único, né, mas existem princípios gerais dessa gnose, dessa epistemologia moderna, que eu vou chamar aqui de episteme burguesa, tá ok? Então, há uma série de conceitos importantes, categorias centrais, conceitos categoriais, que constituem a tradição científica moderna, se a gente pensar emblematicamente aí, século XVI, até os dias de hoje, né? Muito bem. Nessa perspectiva, talvez o grande... Aí ele está falando de Descartes, David Hume, John Locke, Francis Bacon, mas eu acredito, né, que Immanuel Kant é a referência gigantesca, o ápice, né, dessa sistematização da episteme burguesa, né? A ideia, resumidamente, né, claro, de que o sujeito não pode atingir a essência das coisas, né? É possível inferir sobre a realidade, sim, mas com limites gigantescos, né? E aí postula aqui um debate que acontece no Brasil há bastante tempo já, se postula, dentro dessa perspectiva, uma centralidade do sujeito. Depois a gente pode debater, pode perguntar também, mas essa centralidade do sujeito. Em que sentido? No sentido de que é o sujeito que infere e diz o que é a realidade a partir dessa sua subjetividade. Muito bem, ok? Eu acho que isso é extremamente coerente com os interesses e os princípios de uma classe hegemônica, né? E o nome dela é classe burguesa. Essa tradição epistêmica vai atravessar o século XVIII, ela amadurece, século XVIII, o século XIX, ela é existente, disse que até os dias de hoje. A questão é que nesse percurso todo tem uma outra perspectiva antitética a esta perspectiva epistêmica burguesa que surge no século XIX. Né? O maior sistematizador dela é Marx, Karl Heinrich Marx. Né? E então, a partir de uma perspectiva marxiana, não a título de diletantismo, mas a título de só se referir ao que é de Marx, é nesse sentido marxiano,
há uma perspectiva marxiana diferente de entender a realidade, que se contrapõe, eu disse antitética, porque se contrapõe à epistemologia das especializações, a epistemologia da compartimentação, e aí pensamos no século XIX para cá, né, que é uma perspectiva nova, né, diria radicalmente nova. O que quero dizer com isso? Marx propõe uma forma, né, a palavra que ele usa não é normalmente não é bem método, né, mas caminho, né, no sentido substantivo no alemão, né, Weg, né, ou seja, é caminho. E que caminho é esse que Marx propõe no que diz respeito à construção do conhecimento da realidade? É radicalmente diferente da perspectiva epistemológica, né? Lembrando que, por mais que aqui sejam especialistas, etc. e tal, mas para que eu possa desenvolver minha linha de raciocínio, Marx se opõe literalmente ao idealismo alemão, na grande figura do Hegel, se opõe literalmente ao positivismo, se a gente pensar Leopold von Ranke, né, como um dos representantes do positivismo no campo da historiografia do século XIX. Marx critica Ranke, ele fala alguma coisa no sentido, em cartas com Engels, como se Ranke fosse um anão, um pigmeu talvez seria a melhor tradução. Ele é crítico do positivismo, ele é crítico dessa sistematização seriada da história. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está criando uma coisa nova, né? Eu estou convencido de que ele está propondo uma nova ontologia, uma perspectiva ontológica. Eu não sou Lukáciano, preciso dizer isso claro, né? A ontologia não é um domínio apenas do Lukács ou dos Lukácianos, embora seja, evidentemente, um grande sistematizador dessa perspectiva, não tenho dúvida, né? Mas eu acredito que existe uma preocupação para além da episteme no pensamento do Marx, né? Que é, digo aqui, uma preocupação ontológica, né? A gente pode depois debater o que isso significa exatamente. Mas nessa perspectiva do Marx, né, não há espaço, absolutamente não há espaço para modelos pré-concebidos. Eu não estou falando aqui de procedimento de pesquisa, etc. e tal, isso aí existe, né? Eu digo, um arcabouço teórico-metodológico pronto e acabado, como oferece Francis Bacon, como oferece René Descartes, como oferece Immanuel Kant, né? Como oferece, inclusive, Hegel, né? Talvez o último filósofo burguês. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Marx está propondo algo para além da episteme. Então, para além. E as palavras são muito importantes, né? Não pode ser banalizado. Para além pressupõe que engloba a epistemologia, não é contra a epistemologia, é que está para além. A palavra talvez melhor em português seria atravessa. A perspectiva de Marx atravessa a gnoseologia burguesa, né? Atravessa a epistemologia burguesa. Ela é ontológica, ela pressupõe debater, inclusive, a episteme. Né? A questão é que, nesse padrão, vou chamar de padrão, como o Ivo Toné aqui no Brasil chama muito, divulga bastante, né? Esse padrão moderno, né, é atravessado por uma crítica do século XIX que Marx colabora, que Marx desenvolve, né, sobretudo ali expressa no decorrer da sua trajetória, não é em uma obra, 2 ou 3 ou 4 ou 7 obras, mas é na trajetória de Marx que esse atravessar vai se constituindo dessa crítica à epistemologia burguesa. Essa crítica do Marx não dizia, não cabe, não é concebível um modelo prévio, pré-estabelecido, exógeno, externo ao sujeito, né? Isso dialogaria diretamente com o idealismo hegeliano que ele está criticando desde os anos 40. Né? Isso vai para além de Kant, né? Porque, e aí talvez ajude a entender por que faço essa opção de entender a partir de uma chave ontológica, materialista, porque é possível entender a essência, desde que a gente entenda que a essência... Hoje é 5 minutos, tá? Só que você pediu para avisar. Faltam 5, né? Falta 5. Isso. Obrigado. Nossa Senhora. Então, a perspectiva do Marx, ela busca uma essencialidade humana, mas, evidentemente, não está nada na metafísica, nada para além da Terra, né? Exatamente o contrário. Então, nesse sentido, a perspectiva do Marx, ela não tem um modelo pré-concebido. E isso é um problema muito sério, né? Porque quando nós olhamos para a universidade e a produção acadêmica na universidade, me refiro àquela produção acadêmica que se reivindica, se autoclassifica como marxista, marxiana ou coisa do tipo, né? Mas trabalha numa chave absolutamente kantiana, né? Ou seja, pensar numa pós-graduação, se a gente pensar um projeto de pesquisa, né? Projeto de pesquisa, todo mundo, inclusive eu, todos nós aqui, exatamente todos nós, a exceção se manifesta depois aí. A gente coloca lá qual vai ser o nosso método. Se não colocar, você não vai ser aprovado. Tem que colocar em ponto final. Isso é uma determinação epistemológica, hegemônica, né? E que ela é antiga, do século XVI até hoje, né? E se aperfeiçoando, é claro. Na chave marxiana, isso é um contrassenso gigantesco,
né? Porque não dá para falar de método em Marx nessa perspectiva. Com esta chave, a gente não encontra nenhum método em Marx. Seria razoavelmente seguro afirmar, com todas as letras, que não há método em Marx, né? Muito menos, então, né, um método materialista histórico dialético. Aí, claro que o tempo é muito curto, mas a questão que eu queria chamar a atenção é o fato de que nós identificamos na universidade, através das várias pesquisas, dos vários trabalhos seríssimos, muitos deles seríssimos, né? Mas trabalhando mais numa chave kantiana, uma epistemologia burguesa, do que numa perspectiva ontológica, ou como alguns querem chamar, e chamam de episteme marxista, ok? Mas a perspectiva de Marx, há um método em Marx, mas não encontraremos esse método se tivermos como referência a episteme hegemônica do século XVI até os dias de hoje, né? É uma outra coisa o método em Marx, né? E aí é um desafio muito grande, porque os manuais divulgaram isso, principalmente depois dos anos, no século XX, dos anos 30, sobretudo, né, manuais dizendo qual é o método do Marx. Quem aqui nunca leu, sei lá, o Politza, que é importante. Quem aqui nunca leu o texto do Stalin, Materialismo Histórico, Materialismo Dialético, ou ainda do próprio Louis do Althusser, né? O homônimo também, igual do Stalin, né? Materialismo Histórico, Materialismo Dialético, ou, sei lá, o dicionário organizado pelo Yudi e Rosenthal, né? Rosenthal, sobretudo, ou seja, são manuais que tinham como objetivo dialogar com a vanguarda, ou com, vamos chamar assim, os militantes marxistas, ou aqueles que se colocavam no campo do marxismo no mundo, né? E isso foi divulgado, e a enésima potência, e com um modelo exatamente epistemológico burguês. O stalinismo deu essa contribuição, com aspas, contribuição, né? Ou seja, para finalizar, há uma divulgação de um conceito de método em Marx, que na realidade é uma definição do que é método, mais outra aberração intelectiva se a gente pensar com Marx. Não há espaço para definições prontas e acabadas e absolutas. Marx tem definição em um monte de lugar, mas elas não são fechadas e acabadas. Elas são momentâneas, né? Os manuais, classicamente, vão falar do método do Marx, materialismo histórico e materialismo dialético. Para entender a história, eu uso o método materialista histórico. Para entender ou problematizar, né, a filosofia, eu uso o método dialético. Isto é um absurdo, né? Mas mais importante do que falar que é um absurdo, é importante se debruçar no alcance dessas recepções da ideia de método em Marx, que é uma ideia anti-Marx, que é uma ideia de método em Marx, né, que não encontramos em Marx, mas encontramos na boa tradição, né, epistemológica da burguesia, em que o sujeito determina a realidade e não o objeto, ou seja, a realidade tem lá suas determinações, e o sujeito, é claro, que tem que entender quais são essas categorias, identificá-las, localizá-las e entendê-las dentro de uma totalidade histórica. Por mais que se fale bastante disso, na prática, a gente observa as pesquisas hoje agora, para finalizar de verdade, a gente observa pesquisas falando de materialismo histórico. Meu método é o materialismo histórico dialético. Aonde é que está escrito isso em Marx? É um desafio, desculpe se parecer arrogante meus colegas de trabalho aqui nessa tarde, mas não existe em nenhum lugar, até então, em que Marx está escrevendo sobre materialismo histórico dialético. Não tem. Isso mostra, assim, uma distância gigantesca de um estudo minimamente sério. Engels falou bastante sobre isso. Isso é verdade, né? E os stalinistas vão tentar se ancorar em Engels para justificar, mas esse é um outro debate. O que eu queria chamar a atenção aqui mesmo é só para essa comunicação, faz parte de um trabalho muito maior, né? E tem esse capítulo, que tem esse título da apresentação que eu estou tentando fazer aqui para vocês, para tentar entender, então, como é que Marx vem construindo. É possível entender esse projeto? Olha, lançamos um trabalho de tentar descobrir, né? Ou seja, caminhar com Marx, né? Claro que é só parte que nós conseguimos, essa trajetória, mas uma perspectiva de longa duração, aí a gente consegue entender o que o Marx está chamando de método. Ele usa também a palavra método, né, do latim. Mas isso é um outro debate. Desculpe, então. Obrigado. Obrigado, Jean, pela sua pesquisa abusada. A Johanna não sabe que ele está falando isso, mas... Eu falei que a tua pesquisa era bem abusada no começo aqui. Mas muito bom, é sempre bom as abusações aí. Sim, sem dúvida. Então, agora vamos para o trabalho da Marilete e da Luciane. Trabalho docente na perspectiva da teoria crítica, racionalidade subjacente. Boa tarde a todas, a todos. Eu inicio a apresentação e após a Marilete conclui. Então, o nosso objetivo é discutir, no âmbito da teoria crítica, sobre a racionalidade subjacente,
a política curricular e sobre os seus impactos no trabalho docente. Então, essa racionalidade subjacente a que a gente se refere é a racionalidade instrumental, que no âmbito da teoria crítica, ela é entendida como uma racionalidade dominadora, né, calculista, é razão a serviço da operação. Ela tem muito dessa ideia do que o professor falou, até porque o Adorno e o Horkheim, na dialética do esclarecimento, quando eles fazem todo esse processo de discussão do desenvolvimento da razão, eles evocam essa perspectiva do Kant, de hipostasiar o sujeito nesse processo de relação com o objeto, e que ele se coloca esse doador de sentido. Então, na razão instrumental, é como se o indivíduo ele tentasse dominar esse objeto, já antecipando o próprio sentido desse objeto, então dificultando essa tensão entre o pensamento e a realidade. Então, quando a gente... outro termo que eles utilizam, eles não usam propriamente também o termo razão instrumental. Na verdade, quem usa esse termo razão subjetiva e razão objetiva é o Horkheim. Quando fala razão subjetiva, é mais no sentido desse sujeito doador de sentido, e na razão objetiva é aquela razão que quer aprender a realidade e dominá-la, razão na operação. E isso a gente percebe na política curricular, porque, principalmente a partir do discurso das competências, a necessidade de mobilizar o conhecimento. E não deixar denominar, como eles falam, aí é o Adorno e Horkheim, na dialética do esclarecimento, não deixar resto nenhum, porque a política, por isso que nós escolhemos a política curricular, porque nós entendemos que ela tem um impacto muito grande sobre o trabalho docente, na medida em que ela destitui essa autonomia docente, e ela se constitui naquilo que o Marcuse fala de uma submissão altamente racionalizada. Quem estuda um pouco, faz uma leitura da BNCC, do seu guia de implantação, percebe que ela tem um anseio em... ela fala isso, alinhar todos os seus momentos, a fim de que tudo se dirija para um mesmo objetivo. Então, nesse sentido, a gente percebe que há uma ampliação da sociedade, sobre os indivíduos, não há lacuna de socialização nenhuma. Então, a BNCC ela representa uma ameaça à crítica, à autonomia, ela nos convida à heteronomia. É um verdadeiro convite a isso. Então, ela é bastante, vamos assim dizer, perigosa nesse sentido, porque ela expressa esse totalitarismo, essa integração, na medida em que todos os momentos, tanto o da concepção, o da produção, o da formulação, o da organização, no guia de implementação fica bem explícito isso. Há uma necessidade de controlar, de capturar todos esses momentos, de modo que não haja nenhum escape, até chegar no exame. E esses dias eu estava lendo
um texto, assim, li por alto, alguma coisa do Trachtenberg, né, em que ele fala da burocracia, né, como que a burocracia ela procura agir sobre, né, essa organização social, né, no controle e no exame. E é exatamente isso que se percebe nessa política curricular, que ela é uma política também feita para o exame, né, feita para o processo, né, para o produto, né, para o produto final que já está previamente estabelecido. Né? Outra característica também que a gente percebe né, enquanto razão instrumental e sua expressão nessa política curricular é a ideia de uma razão antecipatória e prescritiva. E por isso que ela é uma razão que destitui a crítica e destitui a formação, porque para a teoria crítica, a formação pressupõe, né, como eu já falei, essa tensão entre o pensamento e a realidade, né, e ela é antinormativa, ela não pode ser algo já pré-estabelecido, ela tem que prezar pelo confronto, pela contradição, né, pela autonomia dos indivíduos. E a política curricular vai fazer um verdadeiro convite à heteronomia, na medida em que ela já prescreve, né? Ela traz toda uma hierarquização, que é típica também dessa racionalidade, né, na medida que ela coloca todos aqueles códigos numa sequência. Eu já estou finalizando para dar a vez para Marilete. Né? Então, toda uma hierarquia de ideias em que os conceitos, né, em que os conceitos vão se esvaziando. E outra característica da semi-informação que a Marilete vai, né, que ela fala, e eu, só para finalizar, enquanto professora de didática, eu percebo isso. Então, a gente foi agora, né, fazer um levantamento como é que as escolas planejam em função dessa nova BNCC, porque ela está orientando o planejamento. Então, isso convida a uma divisão do trabalho, a uma tecnificação, né, porque é o especialista que diz, e a uma visão cada vez mais polarizada, porque se trabalha um códigozinho que, na verdade, ele poderia ter gancho com várias outras coisas ali. Né? Então, essa BNCC, no contexto da teoria crítica, é uma ameaça mítica, né? Eu já estou falando tanto de mito, é um mito aí, né? A ameaça mítica. E só queria falar uma coisinha, agora completando, que o Adorno, ele no texto Educação para Quê, ele diz assim, né, quando a gente perde a essência do para quê, a educação fica buscando muito no realismo, né, coisas fora né, na sociedade, o que a sociedade precisa da educação, a gente perde o sentido. Daí ele traz um exemplo da anedota da centopeia, que quando estava caminhando, né, se pergunta em que ordem você troca ali as suas patas, né? Aí a centopeia se paralisa, né? Então, a mesma coisa, acho que a BNCC faz, né? Ela ordena e aí ela nos confunde, né? A gente não sabe. E agora, então, eu passo a palavra para a Marilete para ela falar sobre a semi-formação, que nós usamos essa ideia, porque justamente esse convite à heteronomia que a BNCC nos faz. Obrigada. Obrigada, Luciane. Então, a Luciane, ela falou duas palavras-chave que englobam também a teoria da semi-informação, que é burocratizar e esvaziamento. E isso tem tudo a ver com o papel do professor dentro de uma escola. Porque como que a semi-informação ela se personifica no dia a dia do fazer pedagógico? Exatamente com essas ferramentas e com esses mecanismos. A BNCC, extremamente instrumental,
por exemplo, o novo ensino médio, que é a carta na manga do Estado agora também, é uma forma de instrumentalizar, de operacionalizar o trabalho do professor, que não é essa a intenção, né? O professor não tem mais tempo de refletir, não tem mais tempo de estudar, de fazer uma pesquisa, ele tem que fazer muitos trabalhos ao mesmo tempo, é RCO, é planilha, é responder professor, responder pai de aluno, responder pedagogo. Então, essa semi-formação, ela tem prejudicado gravemente a profissão do professor, né, na atualidade, e existe essa semi-formação, ela impossibilita a autorreflexão do professor. Ela expressa uma cultura encomendada. E isso prejudica na formação do conhecimento e do saber, na troca das experiências. Então, essa semi-formação, ela é produto da indústria cultural. E ela tende a se manter firme por conta de uma liderança, de uma elite que ela trabalha com o projeto da indústria cultural. É um projeto bem montado, e hoje em dia nós podemos falar que a indústria cultural, ela tem uma carta na manga fortíssima, que é a questão das tecnologias. As tecnologias vêm agregar mais força à indústria cultural e à semi-formação. Acredito que eu só complementei um pouquinho o que a Luciane falou, e era isso. Então tá bom, mas sobraram 4 minutos ainda, hein? Posso falar, só pegar um gancho, já que o Adonias falou da narrativa, né? A semi-informação é essa incapacidade também de produzir uma narrativa, né? Eu acho que a BNCC, com toda a sua maquinaria do poder, ela quer destituir os professores de produzir a sua narrativa. Obrigada. Tá bom, obrigado. Então, rapidamente, né, estamos evoluindo aqui para a última apresentação, então, do Rodrigo Alexandre Cavallarini Faustino, o trabalho educativo, primeiro carecimento para a humanização, criticidade e emancipação dos indivíduos. Rodrigo, está em condições, então, aí para apresentar? Estou sim, estou em casa já. Que bom, então. Fique à vontade, 15 minutos, tá? Tá, ok. Posso projetar aqui os slides, né? Começo a contar só quando tiver certinho. Fique à vontade. Viu, Jean? Não sei, é só para você saber aqui, que na verdade quase que nós estamos em casa aqui, né? Porque a Luciane, ela é orientadora do Adonias e da Marilete também, né? Por isso que ela citou o Adonias aí nessa tranquilidade toda aí. Bom, acho que foi agora, né? É que eu tô tentando ver vocês e projetar ao mesmo tempo, vendo como que faz isso, né? Tá bom, então, fica à vontade. 15 minutos aí para você. Tá, ok. Então, boa tarde a todos. O trabalho que eu vou apresentar é parte do que eu estou pesquisando no meu projeto do mestrado, né? A pesquisa do mestrado. No mestrado eu trabalho a precarização do trabalho docente, né? A gente fala um pouco do mundo do trabalho, da concepção do trabalho, como ele vai se configurando no capitalismo, mas em especial o trabalho docente, né? E as condições precárias do trabalho docente. E aí aqui é uma parte daquilo que eu venho pesquisando, que daí eu vou apresentar para vocês, né? Que é o trabalho, então, entendido como o primeiro carecimento para a humanização, criticidade e emancipação dos indivíduos. Os aspectos gerais da pesquisa, né? O objetivo que a gente teve compreender o conceito de trabalho a partir dos referenciais marxistas, construir ou identificar elementos que corroborem a superação do conceito atual do trabalho, né? Entendendo que no capitalismo esse trabalho pouco ou nada contribui para isso que a gente entende enquanto humanização, né? Muito pelo contrário. Entender nesse contexto a humanização, a emancipação e a criticidade dos indivíduos, né? Metodologia, problema e organização da pesquisa. A gente utilizou para
para dar suporte para a nossa pesquisa, Marx, Engels, alguns que são mais contemporâneos, que nem o professor Giovanni Alves, o Newton Duarte, Frigoto, Saviani, né, que são mais recentes, assim. A pergunta que a gente fez como problema para a pesquisa foi se é possível que as relações de trabalho e o trabalho no contexto da sociedade capitalista permitam a ação humanizadora dos indivíduos, tendo como base, né, o conceito de trabalho a partir da teoria de Marx. E óbvio que o que a gente lê, que tem períodos de Marx, mas eu estou falando daquele trabalho que possibilita a intervenção do homem na natureza, a transformação da consciência, a produção cultural da humanidade, que é transmitida pelas gerações e possibilita a humanização, né? E aí a gente organizou da seguinte forma, trabalhando o conceito de trabalho, a partir dessa perspectiva que a gente tem, né? Lembrando que depois tem outras discussões do trabalho mais voltado para a economia, né, que não é esse trabalho que a gente está falando. O trabalho educativo, que seria o trabalho docente, e o trabalho como produção cultural da humanidade, né? Então, o trabalho, como que a gente entende o trabalho, né? Um complexo sistema biológico natural, no qual os homens estão inseridos, né? E os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Então, os seres vivos, eles intervêm nesse sistema biológico natural, né? O que a gente entende que, assim como outras espécies estão aí, mas elas estão aquém da natureza, assim, né? Seguindo o instinto da natureza. E aí a gente entende que o ser humano, ele faz uma intervenção na natureza, não está, assim, seguindo puramente o ritmo da natureza, né? Ele intervém nessa natureza e também sofre as intervenções com a transformação da consciência. A experiência pelo trabalho que se faz a partir da apropriação, já realizado historicamente, que é o que a gente faz, o que a gente diz, então, desse trabalho, como apropriação daquilo que a humanidade já acumulou de elementos culturais. O trabalho ele promove esse acúmulo de elementos da cultura humana que é transmitido para as próximas gerações. Então, a gente tem de trabalho nesse sentido também. Um intercâmbio do ser humano com a natureza, que constitui a formação da consciência, que a gente já falou. E o trabalho também as mutações no capitalismo, que são estabelecidas novas relações sociais e processos de produção esvaziando a condição humanizadora, que aí é o contrário daquilo que a gente entende pelo trabalho, né? Que no contexto do capitalismo, pouco ou quase nada, o trabalho permite esse processo de humanização, porque daí o indivíduo no contexto capitalista, ele está para a geração ou para ampliação do capital ou para valorização do próprio capital, né? O trabalho educativo, que a gente entende, então, que seria o trabalho que a gente realizaria na educação, né, por meio da educação, né? O trabalho educativo, o trabalho pedagógico, seria esse trabalho imaterial, que possibilita que as novas gerações, pela intermediação do professor, adquiram os conhecimentos e aquilo que a humanidade já produziu. O resultado da produção acumulada pelas gerações, nesse trabalho, seria, então, a objetivação da produção, que possibilita as transformações da espécie humana em indivíduo humano. Ou seja, no resultado do trabalho, nessa produção cultural que advém do trabalho, estaria, então, a objetivação da produção humana, né? O trabalho educativo constitui a possibilidade de superação do sistema capitalista, ou melhor, contribuiria, né, para que se superasse essa forma de trabalho que a gente tem no capitalismo, que a tendência também a gente percebe cada vez mais precária, porque daí a gente vai ter outras formas de trabalho, que é uberização, terceirização,
trabalho intermitente, daí são outras formas de trabalho que vão precarizando mais ainda e vão distanciando mais ainda essa possibilidade que a gente entende de humanizadora, né? O trabalho educativo também possibilitaria para os filhos da classe trabalhadora o acesso à cultura erudita acumulada pela humanidade. Então, a gente entende que o trabalho educativo não seria só um trabalho de transmissão daqueles conhecimentos único e puramente para formar a força de trabalho, mas que possibilitaria contribuir para que os filhos da classe trabalhadora também tivessem acesso a essa cultura erudita, que é acumulada pela humanidade. E esse conhecimento faz superar uma concepção de mundo medíocre, né? Só voltada para entendendo que esse trabalho só de produção, de gerar valor para o capital e tudo mais. O trabalho educativo ainda possibilita um novo tipo de ser humano, né, por meio da humanização, expande o significado da existência, que a gente vai falar da emancipação dos indivíduos, da criticidade, né, poder pensar por si próprio. Então, um trabalho educativo no sentido de possibilitar que o indivíduo emancipe, né, e não esse trabalho que a gente vê só se apropriando da subjetividade do indivíduo, tratando ele como uma engrenagem dentro de um sistema de produção, né? E um conhecimento que refina a sua formação na ação do mundo, ou seja, um trabalho educativo possibilita que os indivíduos tenham um novo posicionamento no mundo, uma nova forma de agir, crítica e tudo mais. A escola possibilitaria, então, que esse trabalho educativo aconteça, obviamente que não só na escola, que existem outros espaços de aprendizagem, mas que a escola é um dos espaços que esses saberes humanizadores seriam transmitidos para os indivíduos, né? O professor, como agente nesse processo do trabalho educativo, é um intelectual que planeja e cria na escola situações de vida e educação, possibilitando aí, então, essa transmissão dos conhecimentos, e internalização das máximas qualidades humanas existentes na sociedade, possibilitando, então, desenvolver nos indivíduos as qualidades humanas mesmo, né? Entendendo que seria por meio do trabalho que acontece a humanização. O trabalho como cultura, então, a cultura parte da base material da produção humana, é o produto da experiência humana em condições específicas de vida na sociedade, que ele vive principalmente nas condições sociais que o cercam, ou seja, a gente está dizendo então que o trabalho possibilita a construção desses elementos da cultura humana, né? Na cultura estão as capacidades humanas, onde os homens depositam as suas produções, que são transmitidas de geração em geração por meio da mediação das gerações anteriores. E esse processo todo de transmissão desse resultado do trabalho acontece por meio de um processo coletivo de transmissão. No resultado advindo do trabalho, os homens depositariam, então, a possibilidade de humanização da espécie por meio da interação entre gerações, garantindo a própria existência. O trabalho como cultura da produção imaterial, o intangível, o simbólico, como a linguagem, o pensamento, o conhecimento, ou seja, a produção humana, né, que também reside nos objetos, né, de forma materializada. A intencionalidade do processo educativo, então, o trabalho educativo ele não acontece do nada, mas ele possui uma intencionalidade, né, de transmissão daquilo que de mais elaborado tem acumulado na humanidade, não repetição dos elementos culturais que os indivíduos já possuem. E a gente está falando, então, mais especificamente da escola, né, que não seria o caso de ficar repetindo aquilo que os indivíduos já trazem, mas que esse trabalho educativo possa superar e avançar, trazendo para os indivíduos aquilo que eles não conhecem e expandindo, então, emancipando a criticidade dos indivíduos, né? E aí algumas considerações que a gente tem feito, né? A pesquisa ela está no começo ainda da minha pesquisa, na verdade, na metade da minha pesquisa. Então, mas algumas considerações que a gente fez foi o seguinte, né?
orientados pela problemática que conduz o nosso trabalho, a partir das reflexões que a gente tem feito sobre o conceito de trabalho e suas relações do capitalismo, é possível compreender que as transformações do capitalismo ao longo da história e de sua estrutura de organização da sociedade impactam em reorganizações nos sistemas políticos, econômicos, produtivos e no papel que o conceito de trabalho assume. O capitalismo se reorganizou ao longo da história para regular as relações socioeconômicas. Mesmo com algumas variações em suas características estruturantes, sempre manteve sua essência centrada no capital. Sobre as forças do capitalismo, os indivíduos não se reconhecem a ponto de agir contrário às formas de exploração e opressão que é feita pelo trabalho. Obviamente que existe uma possibilidade de resistência, porque senão as pessoas não estariam aí se reunindo, como a gente está nesse momento, para discutir, né? No entanto, é uma luta sempre contrária, né? Aquilo que o sistema está arquitetado para oferecer. O outro precisa ser entendido como igual, e aí a gente precisa entender os indivíduos nesse sistema e permitir que o trabalho educativo promova de forma igualitária a emancipação e a criticidade, permitindo a possibilidade dos outros, né? A transformação da sociedade e a superação da condição alienante do trabalho no capital precisa considerar o papel da educação, a partir de uma proposta que rompa com o modelo político e econômico de um Estado capitalista que defende seus próprios interesses. Nesse modelo de sociedade vigente, o trabalho representa a existência dos indivíduos como uma tentativa de alienação e também como indivíduos alheios à sua própria produção, não tendo acesso ao produto do seu próprio trabalho. O trabalho não compreende nessa condição a possibilidade de humanização, criticidade e emancipação dos indivíduos. Inclusive, os mantém distante do trabalho educativo transformador. O trabalho como fundamento essencial para garantir o processo de humanização da espécie humana é essencial e sem o qual não é possível conceber essa transformação do ser. Deve ser concebido na estrutura e organização dos processos produtivos a partir do trabalho educativo. Nesse sentido, o trabalho educativo pode contribuir para o desenvolvimento do sujeito crítico, de modo que esses indivíduos possam atuar na sociedade, né, se reconhecendo de forma emancipada e tendo condições para que promovam as transformações na sociedade. Era isso que eu tinha para falar. Acho que não passei o tempo, não. Não, sobraram uns 35 segundos. Muito bom. Foi quase certeiro. Deixa eu só parar. Viu? Uma coisa que eu esqueci de perguntar, vamos para vocês falarem aí, né? O Rodrigo, da onde que é? E depois eu vou passar para as outras pessoas também. O Jean falou até, né? Mas a Luciane, né? A Marilete e o Antonias não falaram aí. Eu sou de Londrina, da UEL, né? Na verdade, a minha vida acadêmica toda tem sido na UEL. Agora eu sou aluno do mestrado, mas o meu percurso na UEL foi, primeiro fiz administração, depois fui fazer pós na área de RH e tudo mais, aí que eu fui para a educação. Então, para mim, a educação constantemente ela se choca com a minha primeira graduação, né? Porque lá eu tenho muita dificuldade, porque são opostos do que o objetivo que eu tinha lá, que era aquela coisa que eu escutava os alunos falando: meu pai é CEO não sei da onde, meu pai não sei o quê. E aí eu fui para a educação, que é onde eu me realizo e que é sempre uma luta constante, né, com aquilo que eu aprendi. Mas, enfim, sou da UEL de Londrina. Muito bem. Adonias, se apresente, então, para onde você fala, enfim, rapidinho. Sou da Unicentro, Guarapuava, Campus Santa Cruz, PPGE. Muito bem. Luciane. Também da Unicentro, Guarapuava, do PPGE. Sou docente do PPGE. Marilete. Também da Unicentro, sou discente. Do PPGE, né? Do PPGE. Então, tá bom.
O Jean, fala de novo então, Jean. Eu acho que o Rodrigo estava em trânsito aí no. Eu sou do... Eu nem sei de onde eu sou mais, para ser franco. Mas essa pesquisa está vinculada à Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no Departamento de Educação, né? E eu estou falando de São José do Rio Preto. Né? Ei, calor. Ao lado aqui. Que calor. Sou o único paulista aqui. Eu sou o Nespiano também, né, de Araraquara. Tá bom. Todo o Newton Duarte aí que o Rodrigo citou foi meu professor, minha banca, tudo. Legal. Bom, gente, então agora acho que, como é praxe, né, fazer um momento aqui de debate, enfim, de alguma conversa, né, que vocês queiram desenvolver. A Fernanda... Mineira. Mas, Fernanda, você pode falar também. Agora estamos... eu também vou apresentar na sexta, vamos apresentar junto, então. Momento do debate aí, né? Enfim, eu não sei, eu até poderia começar, eu sou péssimo para fazer isso, mas, enfim, eu queria colocar... não queria colocar questões, na verdade, eu gostei muito aqui das apresentações, mas, assim, eu tenho alguns limites, né? Por exemplo, sobre a questão da estética, né? Do trabalho do Adonias, eu não saberia fazer nenhuma questão, assim, né? Mas eu queria ouvir do Jean, porque acho que, na verdade, ele tem muita coisa para dizer, né? Mais ainda sobre isso, e como é uma área que me interessa também. Eu queria fazer uma pergunta bem específica, porque eu poderia fazer muitas perguntas aqui, né? Eu gosto de fazer pergunta, né? Mas eu queria que você falasse do papel do Gramsci, porque me parece, ao que tudo me indica, na época, faz tempo que eu não estudo o Gramsci, assim, né? Mas me parece que a luta dele contra a Segunda Internacional, toda aquela... foi justamente contra essa ideia do materialismo histórico, materialismo dialético, né? Enfim, até onde eu entendo, a filosofia da praxis é um pouco uma crítica a isso, né? Então, eu queria, se você pudesse desenvolver um pouco aí como você vê o Gramsci nessa história aí, né? E para a Luciane, eu queria ir para a Marilete, eu queria perguntar sobre a BNCC, se vocês puderem entrar um pouco mais em detalhes assim da BNCC mesmo, né? Quer dizer, onde que está essa razão instrumental? Eu entendo, por exemplo, só a questão das competências, enfim, se vocês pudessem aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Aproveitar esse tempo aí da gente, né? Bom, aí para o Rodrigo, enfim, que tudo que ele falou, assim, para mim é muito caro, assim, né? Isso, parece que estava tudo na minha cabeça. Eu não sei se eu teria alguma pergunta, né? Mas, de toda forma, eu entendo, assim, o seu trabalho, eu não tenho nenhuma pergunta sobre ele, né? Eu sei de onde ele vem, para onde ele vai, eu entendo mais ou menos esse caminho aí, né? Mas, enfim, eu acho só que eu só vou colocar uma problematização aqui só para dar uma apimentada para você, porque no começo você coloca no mesmo slide ali, né, autores como o Lukács, depois já coloca o Saviani, coloca o Frigoto, quer dizer, coloca autores que são da ontologia e outros que já deixaram a ontologia. O Newton Duarte, por exemplo, tem uma obra lindíssima, entre aspas, né, mas é uma obra lindíssima para mim, de 1993, né, que é a Individualidade para Si, que é uma obra ontológica, no sentido lucatiano, né, que para mim ainda é a melhor obra da pedagogia histórico-crítica, né, de 1993, mas depois ele meio que abandona esse ponto de vista também, né. E, então, assim, não sei se você já pensou sobre isso, né? Enfim. Fazemos, não sei, como são 3 perguntas, fazemos essa rodada, depois abrimos para os outros, então, pode ser? A gente, como coordenador, às vezes tem alguns privilégios também, né? Mas não sei se é privilégio. Gera, então, por favor. Obrigado pela pergunta, Alessandro. Eu acho que o Gramsci é da mais alta relevância, né? Evidentemente. A questão é que o Gramsci, se a gente pensar na tradição marxista, a gente tem lá, sei lá, a Columbine, né?
se a gente pensar contribuições lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, a Vera Zasulich, que é muito importante, né, a Clara Zetkin, que atravessa esse período revolucionário, Krupskaya, são muitos revolucionários, Trotsky, Lenin, Gramsci está nesse processo, né, no século XX, e é uma referência gigantesca. A gente ouve falar muito pouco de Clara Zetkin, por exemplo, ou ainda da Kollontai, da Alexandra, né, ou ainda Zasulich, então ficou mais difícil ainda, né? Mas a gente ouve falar bastante de Plekhanov, Lenin, Trotsky, Sverdlov, tem muitos, todos eles são muito importantes. E Gramsci, eu acho que se fala bastante, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos a partir da rede que eu estou conectado, né, de relação social. Gramsci, ele comparece constantemente, né? E mesmo naquela rede que eu estou conectado de forma crítica, essa é uma conexão. Então, o Gramsci é bastante reivindicado pelo reformismo no século XX, né? E a partir disso criou uma ideia equivocada, radicalmente equivocada, de que Gramsci é aquele pensador marxista conectado com a proposta de releitura do marxismo, etc. e tal. Tem uma releitura do marxismo em Gramsci, mas, evidente, está longe de ser qualquer tipo de reformismo, pelo contrário, né? Legal você ter citado esse texto, né, Filosofia da Praxis, a civilização brasileira editou com esse título no Brasil, mas quando a gente começa a analisar os cadernos do cárcere, né, a gente vai ver que a grande luta do Gramsci, pensando no período da prisão, é justamente para restabelecer um sentido genuíno, não quero falar assim no sentido genuíno, posso pensar o deturpado, mas a vulgarização, né? Então, assim, eu acho que pelo contrário do que de como está sendo apropriado o Gramsci em dada medida, o Gramsci ele tem uma perspectiva de crítica ao mecanicismo, crítica ao etapismo, crítica à burocratização e distanciamento dos conselhos operários, dos comitês de fábrica. Essa é a grande luta do Gramsci na Itália, né? E uma coisa que tiram do Gramsci, que eu acho que aí fica apetitoso, dá para o Antônio Hermílio de Moraes ressuscitar e usar o Gramsci se quiser, o conceito. E aí eu vou fazer uma referência a Johanna, já que ela está aqui, né? Eu sei que ela está pesquisando isso, né, no trabalho junto com o Alessandro. O desaparecimento de uma série de categorias críticas do socialismo na União Soviética, né? Então, Gramsci eu acho que é da mais alta relevância, eu tenho acordo assim, ou seja, quando ele fala filosofia da praxis, muitos vão dizer, é categórico, dizer, mas ele está tentando fugir da censura, etc, etc e tal. É verdade. Também no sentido de que tem todo um léxico ali específico, mas é muito mais, isso aí seria a pontinha do iceberg. O sentido substancial da filosofia da praxis é justamente entender a perspectiva e a concepção de Marx na totalidade histórica, que é exatamente o que o stalinismo vinha detonando mesmo ali, no começo do século XX, né? Então, assim, eu tenho acordo com essa leitura, ou seja, a filosofia da praxis está para além de ser só uma expressão tática, semântica para desviar da censura. Acho que tem essa função, mas isso é pontinha do iceberg. Há uma substância na filosofia da praxis que nos remete obrigatoriamente, não é opcional, obrigatoriamente a retomar o pensamento marxiano na sua plenitude, digo, sem recortes, sem vulgarizações, para além da burocracia, né? Quando você pensa, a filosofia da praxis é um conceito, né, grego apropriado por uma certa tradição, no qual o Marx se mete lá no meio e dá um sentido extremamente rico, que é o contrário, né? Antiteticamente ao materialismo histórico dialético, que é um picotar gigantesco. Tem um historiador que eu gosto, ele não é marxista, mas eu gosto, não precisa gostar só do marxismo, na religião, que é o Colin Wood, né? Ele fala do historiador de cola e tesoura, né? É mais ou menos o Ctrl-C, Ctrl-V que nós falamos hoje, né? É um recortar gigantesco, né? E aí acaba criando um departamento materialista, histórico, dialético, e aí sub-recortes que chegam ao infinito. A ideia de filosofia da praxis tem o sentido de recuperar isso, né? Eu acho muito rico. E a filosofia da praxis do Gramsci está até antes da prisão, né? A gente pode encontrar isso nos cadernos, debatendo, mas é um debate de quem se dedicou à construção de um partido revolucionário para fazer a revolução e participar da Revolução Internacionalista, né? Então, assim, retomar Gramsci, eu acho que é extremamente rico considerando isso, né? Há uma apropriação, uma recepção do reformismo muito grande com Gramsci e acaba obliterando, né, a filosofia da praxis, que é algo muito mais substancial. Eu diria que é antítese, vamos falar assim, antítese, né? Materialismo histórico dialético, filosofia da praxis, filosofia da praxis, mas materialismo é uma vulgarização do jeito que tem que ser colocado. Né? Uma vez eu tentei ganhar uma bolsa de pós-doc com um projeto que falava disso, daí foi rechaçado, né? Porque na educação você não pode falar isso, né? Que a filosofia da praxis é diferente do materialismo histórico, né? Realmente é.
O Gramsci, assim, como que se diz? Você acha que eu já li alguma coisa que você escreveu, né? Por isso eu vou falar. Você fala que a universidade como que tem um túmulo, alguma coisa assim. O marxismo, a universidade meio que enterra o marxismo, alguma coisa assim. Faz tempo que é uma imagem assim que você usa, né? Às vezes eu penso isso sobre o Gramsci também, que muitas interpretações enterram também essa radicalidade dele, né? Esse sentido. Mas obrigado, Jean. Depois você também coloca outras questões aí para Luciane e a Marilete, então, por favor. Não sei. Marilete, quer falar? Posso falar, então, daí você complementa, Luciane? Pode. Então, primeiramente, né, a BNCC, ela tem uma visão fragmentada da formação global do ser humano. Marilete, seu som tá meio ruim, só, acho que, não sei se está pegando em algum lugar aí. Ficou melhor? Fale um pouquinho para mim. Ficou melhor? Bom, tá meio rebatendo, assim, não sei. Melhorou? Veja se o cabo tá conectado direitinho. Tá dando falha. Peraí. Acho que agora deu. Deu? Melhorou, né? Não melhorou. Não melhorou? Vamos deixar a Luciane começar. Você não quer, de repente, sair e entrar de novo? Não sei se... Porque às vezes a gente não conhece tecnologia, às vezes. Bom, acho que algumas coisas a gente já pontuou também, né? Que na BNCC, essa questão da classificação, da hierarquização, do ordenamento, né? Não só das competências, mas também essa codificação do conhecimento, a presença de palavras como resiliência, né? Competitividade, clareza, a clareza, né? Até uma orientanda minha fez também uma análise de BNCC e a gente percebeu que essa palavra clareza ela é predominante no vocabulário da BNCC e ela diz muito para a gente que estuda a teoria crítica, porque uma figura clara, segundo o Adorno, não é uma figura rigorosa, né? Porque ela já, né, subentende que ela tem essa preocupação com o interlocutor, ela já é compreensível aquilo que já vem previamente compreendido, ou seja, esquematizado. Portanto, esse caráter esquemático da BNCC, ele revela bastante dessa racionalidade instrumental e dessa lógica adaptativa, né? Porque a relação entre pensamento instrumental e a adaptação, né? E a pedagogia do aprender a aprender, que é isso que ela atualiza, né? As tais das pedagogias do aprender, o mobilizar o conhecimento. Então, se a gente olhar para a BNCC, você tem um esvaziamento do aspecto conceitual. Né? Os termos utilizados utilizar, empregar, são competências, são verbos que colocam, né, que exigem do sujeito a aplicação. Então, isso é bem típico da racionalidade instrumental, sem contar também a tecnologia como um eixo estruturante, como uma espinha, né, dorsal que perpassa todas as linguagens que eles chamam, né, da conhecimento. Isso mesmo. E essa operacionalização da BNCC, ela traz à tona a revelação de um professor, de um aluno formado para fazer, não para saber pensar sobre fazer. Interessante que essa visão fragmentada das 10 competências é uma crítica que a gente faz assim, por que 10? Por que não 20? Por que não 15? Por que não 5?
Qual foi o embasamento que eles tiraram, que eles formaram, que para ser uma pessoa inteiramente emancipada, formada, ela precisa adquirir essas 10 competências. E competência já vem da palavra, né, já vem do termo fazer, né, ter algo que você sabe fazer. Não quer dizer que você sabe refletir sobre o fazer. E essa competência, ela vem ao encontro do mercado capitalista. Então, é muito conteudista, não tem reflexão filosófica, não tem pensamento, não tem autorreflexão perante essa ação que está acontecendo durante essas 10 competências. Interessante que eles diminuíram do 3º ano para o 2º, para a criança seja totalmente alfabetizada. Então, eles cortaram mais um ano, eles tiraram um ano da criança para que ela fosse alfabetizada. Então, essa é uma prova que instrumentalizou a prática da leitura e da escrita. Então, ele lendo, escrevendo, tá beleza, passou. Ele não precisa interpretar, ele não precisa refletir sobre a situação. Então, quanto mais a BNCC ela traz as competências, é no sentido de formar para o trabalho, formar para fazer, e não para pensar no fazer. E a padronização e a unificação, né? Ela tem uma visão homogeneizadora das coisas. Obrigado. Não sei se respondeu. Não, tá ótimo. Rodrigo, não sei se você quer comentar ou... Não, sim, eu achei bastante interessante isso que você falou sobre os autores, porque, assim, isso para mim, nas primeiras orientações do mestrado, foi e ainda é uma questão bastante delicada, porque eu lembro que uma das vezes a minha orientadora me disse, tá, mas está falando de Marx jovem ou Marx velho? Eu falei assim, como assim, né? De quem que eu estou falando? Estou falando de Marx. E aí eu tive que pensar. Então, assim, às vezes quando eu uso algum texto no meu trabalho, eu tenho que ir lá e colocar uma nota de rodapé que eu estou falando daquele autor, naquele ano X, quando ele escrevia com pensamento tal, que depois, né, até o livro, eu uso um dos autores lá, que ele foi marxista, depois ele virou opositor e se opôs ao pensamento marxista, mas e aí eu vou lá e coloco uma nota que quando eu usei aquele texto dele, eu usei naquela época, né? Mas essas questões assim dos autores, para mim ainda é bastante delicado, assim, eu tenho que ficar constantemente vendo a história de vida dele para saber se eu estou usando algo que ele escreveu quando ele pensava de uma forma ou de outra, né? E eu até anotei o livro que você indicou aí, o Individualidade para Si, porque eu não cheguei a ler, mas assim, isso, na verdade, eu achei interessante você pontuar, porque realmente essa questão dos autores, quando eles escreveu em um ano X alguma coisa, ou depois, então isso eu estou tendo cuidado na dissertação de quando uso, né? Porque às vezes, quando ele escreveu, aquele texto é pertinente para o que eu estou discutindo, né? E aí eu acabo querendo usar. E aí a minha orientadora me chamou a atenção para isso, né? Para colocar uma nota de rodapé explicando que eu estou usando aquele autor quando ele escreveu, né, naquele momento. E então é isso, na verdade. Tá certo. Bom, gente, eu já monopolizei demais aqui. Agora eu quero abrir aí quem quiser fazer algum comentário, por favor. A fala do Jean me deixou bastante intrigada, porque eu fiquei pensando assim, porque o Adorno, ele faz uma crítica à ideia de totalidade, né? Que é um dos pilares do materialismo histórico, dialético, vamos assim dizer, né? O Rocarmi também faz uma consideração que diz assim: a ciência moderna tem como ideal um sistema unitário, a resolução do objeto por meio de determinações intelectuais. Sua produção consiste na produção da unidade. Eu fico pensando assim no que é produzir, o que é fazer ciência, né? Parece que a gente não faz ciência sem a categorização, sem síntese, né?
Então, como é que você, nessa tua leitura agora do marxismo, você consegue vislumbrar uma ideia, né, diferente disso? Mas eu não sei se você entendeu, se eu fui clara. Pode tentar responder já? Tentar Pode, estou louca para saber. Vamos ver se eu entendi. Assim, acho que a categoria de totalidade ela é central, você está coberto de razão, isso mesmo, né? Ela é central no pensamento do Marx. Independente da minha subjetividade, ela existe, é claro, né? Mas eu tento buscar uma forma imanente no próprio texto do Marx, né? As minhas fontes são todas fontes e documentos bibliográficos. E eu tento buscar, a partir da construção do texto, na análise que o Marx faz da realidade naquele momento, do século XIX, as categorias que ele identifica, as determinações que ele vai localizando, né, ao passo que vai fazendo análise. Então, assim, eu acho que tem muito a ver, Luciane, com uma tradição stalinista, essa ideia, né? Porque, como eu disse lá na hora da apresentação, o que se popularizou, a recepção vamos pensar, a recepção de Marx pelo mundo afora, ela é extremamente influenciada pelo aquilo que se produziu na União Soviética, né? E a gente sabe que o que rolou na União Soviética está muito distante de Marx, né? Radicalmente distante de Marx. Inclusive, o conceito, né? Esse aqui seria um peixe pequeno, perto do contexto maior, mas o conceito de totalidade, quando a gente observa, por exemplo, vou citar algumas referências, um livro produzido pelo Instituto de História de Moscou, que é conhecido com o título traduzido, eu não sei, infelizmente eu não sei quantos idiomas, mas certamente dezenas de idiomas, a história do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em muitos lugares dão ênfase, entre parênteses, bolchevique, né? Ali tem uma explicação do que é totalidade histórica, inclusive do que é materialismo histórico, materialismo dialético, que é assim, não pode nem falar que aquilo ali é marxismo. Claro, se colocou como marxista e a recepção foi dada como se fosse marxismo. Mas uma ideia de totalidade absolutamente mecanicista e absolutamente distante de Marx, né? Mecanicista porque tem um filósofo tcheco muito importante, muitos fazem a crítica se faz a todo mundo, né? Que é o Karel Kozik. Eu acho o Kozik extremamente importante. Tudo é importante. Para mim, eu sou historiador, né, de formação. Então, eu trabalho com isso como se fosse fontes, não é nem um livro sagrado, nem nada. Então, são fontes importantes. E o Kozik, ele tem uma problematização sobre o conceito de totalidade muito importante, que ajuda a entender a totalidade enquanto categoria construída histórica e socialmente, né, no pensamento do Marx, e não como uma definição, que é o que os manuais, né, soviéticos divulgaram para o mundo. Né, uma ideia mecanicista no sentido, a princípio aparece assim simploriamente mesmo, de que a totalidade é a junção das partes. Né? Ora, é algo muito mais complexo. E é muito mais complexo, não só porque está para além desse fenômeno, né, a junção das partes. A complexidade está em que o Marx nunca escreveu o que é a totalidade, o que é a dialética, o que é o método, etc. A gente vai ter que fazer um percurso junto com o autor para conseguir pegar algumas determinações a partir das referências que nós temos, que são os textos do Marx, né, para tentar entender o que são essas categorias importantes no pensamento do Marx, né? E eu acho que tem muito a ver com a herança da União Soviética, né? A ideia de totalidade, né? A própria, se a gente pensar a Hannah Arendt, a ideia de crítica ao totalitarismo, a totalidade como totalitarismo, são coisas distintas. Agora, alto lá, se a gente pensa a totalidade como foi divulgada, né, em relação à produção do conhecimento na União Soviética, aí tem um totalitarismo aí sim, eu diria, né? Mas não manjo também de Hannah Arendt, né? Enfim, desculpa, assim. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da vulgarização do pensamento do Marx, como se o Marx tivesse escrito, explicado, ipsis literis, ipsis verbis, o que é a totalidade. Ele nunca explicou. A gente tem que vasculhar o Marx para poder entender o que é a totalidade histórica. Ele faz referência à totalidade histórica desde de 45, sabe? Desde a época que ele está criticando o Proudhon. Agora, isso está em movimento, aí que está a diferença, está em movimento, né? Quando a gente começa a analisar, e nem sempre é possível, como estava falando, Alessandro, eu digo assim, a universidade é uma máquina de triturar revolucionários, né? Então, a gente recorta um certo momento, né? E a partir daquele momento, se comparece ou não totalidade, a gente abraça aquilo que apareceu ali em dado recorte. Então, acho que a União Soviética teve um desfavor muito grande em relação... Teve muito sucesso, é claro, mas faz um desfavor muito grande, um desserviço muito grande para a gente entender o que é essa categoria de totalidade no Marx.
E a gente tem que ir aonde para entender a categoria de totalidade de Marx? Normalmente a gente quer ir só no texto do Marx. É o que a Episteme nos ensina, um manualzão. Né? Exógeno, externo, pronto, acabado, basta consultar e aplicar. Praxis utilitarista. Né? Tem a ver com razão instrumental. Agora, a gente precisa retomar toda uma tradição. E é claro que é um trabalho, muitas vezes, difícil e quase impossível para um ser humano, uma individualidade apenas. Né? Precisa retomar. Hegel, não estou falando que para entender o que é totalidade, tem que ler Hegel, mas quer entender da onde o Marx saiu, da onde ele, sei lá, atravessou, a gente tem que entender a lógica do Hegel, né? Não é porque é clássico, é bonito, não é diletantismo, é questão que esses conceitos, o Marx não cria o conceito de totalidade, ele se apropria e supera, né? E atravessa nesse sentido de superação. E aí a gente tem que consultar esses outros autores, que são importantíssimos, para poder, não dar a resposta pronta, mas entender esse conceito de totalidade. Justamente aquilo que boa parte da tradição marxista não faz, e não fará, me parece que não fará no curto prazo, né? Até porque, se a gente pensar, estudar o conceito de totalidade em um programa de pós-graduação, é a torturação. Não é nem por maldade, não é questão moral, mas é uma questão de execuibilidade, né? Não é possível. Como é que o aluno quer estudar o conceito de totalidade no mestrado, né? Daí, a gente tem 2 anos para orientar eles, né? E aí, eu não vou falar nunca isso que eu estou falando aqui agora entre nós, porque tem que ler a lógica de Hegel, né? Nem a gente dá conta de ler. É um percurso gigante. Agora, primeiro passo, eu acho que é importante, não querendo dar regra aqui, né, no sentido de receita, mas acho que um princípio importante é pressupor que a gente tem que ir para além do Marx. Se a gente ficar só no Marx, a gente não entende nem que é método ou totalidade. Desculpa, Luciano, não sei se eu estou respondendo em cima exatamente o que você pediu, mas é porque eu acho que é bem amplo, né? E eu tenho meus limites também, eu estou dando meus pitacos aqui. Viu? Hoje a lógica do Hegel realmente é muito, né? Precisaria de uma vida inteira. Mas sabe o que me caiu muito a ficha foi ler a filosofia da história dele, né? E aí sim é uma leitura mais tranquila, né, de ler. Eu acho que ela teria que ser lida. Eu acho que realmente a filosofia da história dele abre muita chave para entender muita coisa. Enfim. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Assim, comentário e uma pergunta, né? Comentário a respeito da apresentação da Luciane e da Marilete, perdão, e uma pergunta para o Rodrigo, né? Que eu acho que é extensível para todo mundo que quiser se manifestar aí, sei lá, mas pensando na fala do Rodrigo, a pergunta. O comentário, assim, eu acho muito bacana, primeiro, assim, aproveitando já e agradecer a minha recepção aqui com vocês, né? Porque esse debate, ele é muito rico na área de educação, né? A educação para além do espaço clássico, como escola, etc. Formação no sentido de formação, educação no sentido de formação humana. Então, assim, esse debate acontece na educação. Na época do mestrado, doutorado, eu fiz um levantamento nos bancos de dados de universidades públicas estaduais e federais, em todos os estados. Nos departamentos de educação é onde se debatia Marx, né? Onde é que tem pesquisa acontecendo, tendo Marx como objeto de análise, né? No sentido epistêmico mesmo. A educação é o que mais pesquisava Marx. Depois vinha ciências sociais, história sem chance, né? O fato, então, eu vejo o debate aqui que vocês colocaram muito importante, sabe? Porque eu acho que dialoga diretamente com a tradição marxista de entender a realidade, né, a partir daquilo que é apresentado de uma forma muito abstrata e tentar trazer isso como um abstrato pensado, né? Que é justamente a questão do debate da BNCC. Eu acho que é extremamente importante, porque só para dizer que eu fiquei muito contemplado com a fala de vocês no sentido da crítica que se faz, né? E se amparando numa tradição marxista para fazer essa crítica, eu acho que é extremamente muito bom. Agora, a pergunta mesmo é para o Rodrigo, né, Rodrigo? Eu vou fazer uma pergunta, não é para... Bom, o Alessandro falou aqui, todo mundo é muito próximo, né? Então, quem tinha que estar preocupado em ser atacado, aquelas coisas todas que a academia adora fazer, seria eu. Eu estou muito à vontade, vocês já perceberam. Mas é porque a pergunta, porque direto, Rodrigo, eu sou extremamente trucidado por querer falar que existe uma ontologia no Marx. Eu tenho interlocutores agressivíssimos, mas não existe ontologia no Marx, né? E aí eu vou na contramão de tudo isso aí. Como eu sei que também tem parte da tradição, Rodrigo, que diz que trabalho imaterial em Marx é um delírio, não existe. Você já chegou a essa interlocução contigo? Eu sei que é longo isso aí, mas não é ataque, assim, para partilhar, inclusive, problematizações que eu tenho em relação à ontologia. Ou seja, Jean, não existe ontologia. Aí eu estou fazendo um mestrado, um pós-doc, sei lá, estou uns 10 anos estudando isso,
ontologia marxiana, e aí vem meu interlocutor e fala, ó, não existe ontologia em Marx, né? E eu sei que tem esse debate também de crítica ao trabalho material, de que não existe trabalho material. Já chegou isso para você? Como é que você lidar com essa situação? Então, inclusive, uma das dificuldades que eu tive foi achar alguma coisa no Marx que falasse sobre o trabalho material, né? E aí eu fui lá para Saviani, para esses autores, porque eu não conseguia achar em Marx, né? E a minha própria orientadora tem um texto dela que ela falava assim né, ela traz Frigoto também, falando que sobre o trabalho produtivo, trabalho improdutivo, que o trabalho do professor seria um trabalho improdutivo. Mas sim, essa é uma questão que eu procurei, o trabalho material em Marx, as coisas que eu li eu não consegui assim achar, e fui pro Saviani, que ele vai falar sobre trabalho material, essa produção, a produção do professor, vai falar sobre a produção que se consome no mesmo momento que se produz, mas foi isso que eu achei, assim, não achei nada, textos longos falando sobre trabalho material, porque eu acho que realmente é o que você falou, talvez porque nem exista, né? Eu também não sei, não. Eu perguntei na honestidade intelectual mesmo. Eu também Então, eu não achei. Talvez se alguém aí tem alguma coisa que pode ajudar, de repente, algum texto de Marx, mas eu não achei. Olha, eu posso estar errado, mas eu lembro vagamente que o meu orientador, o Nicanor Palhares Sá, meu orientador do mestrado, que foi orientando do Saviani, fez uma crítica a ele nesse sentido. E esse artigo, se não me engano, está publicado na Revista de Educação Pública de lá de 1980. Eu vou ver se eu acho, até eu quero ler esse texto. Ultimamente eu estava pensando muito nesse texto, né? Porque eu estava lendo o texto da pedagogia histórico-crítica, em que o Saviani faz menção a essa ideia de trabalho material. Isso me incomoda tanto, sabe? Aí eu lembrei desse texto, mas como eu estou assim, meio de improviso aqui em casa, e meus livros estão tudo encaixotados para eu fazer mudança, e eu não sei onde foi parar essa revista, mas eu acho que se você entrar no site da Revista de Educação Pública do Mato Grosso e procurar artigo, eu também tenho que fazer isso, artigo do Nicanor Palhares Sá. Ele acho que escreve alguma coisa nesse sentido. Vixe, Maria, ó, o chefe tá chegando aí. Cuidado aí. Né? O professor Eliel aí tá vendo. Bom, aí, ó. Ixi, Maria, chegou o chefe aí, gente. Cuidado. Professor Eliel, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao GT5. Já estamos quase, acho que, finalizando aqui, né? Boa tarde. Nada de chefe, não. Só estou passando aí para dar as boas-vindas aí para vocês, desejar boas apresentações e bons debates. E já que eu estou com o microfone na mão, lembrar vocês, né, da atividade das 7 horas, atividade cultural, e às 7h30 da mesa, né, a mesa redonda que começa às 7h30, tá bom? É só para desejar as boas-vindas e saudá-los. Só isso. Bom. Obrigado, então. Não tem nada de chefe, não. Olha. Valeu. Eu lembro, tem aqui um outro, esse debate aí do trabalho material, né? Tem o do Lazarato e tem esse do Henrique Amorim também, que como você citou o Giovanni Alves, me parece que ele saiu junto, a primeira edição dele saiu naquelas edições lá da RET, lá de Marília, sobre trabalho material, o do Henrique Amorim. Eu coloquei o link aí na Amazon, aí, enfim, é o que veio primeiro no Google aqui, de repente para te ajudar, né, a pensar sobre essa questão aí do trabalho material. Não sei se você vai entrar nisso ou não na sua dissertação, né, mas, enfim, acho que eu também não tenho tanta certeza sobre isso também, mas a princípio eu fico com essa posição primeira, assim, né? Será que no Marx essa ideia de trabalho imaterial
embora o trabalho não seja só produção de coisas, né? Eu acho que isso está lá no Marx, mas a ideia de trabalho imaterial também é um embrólio aí que você vai ter que enfrentar, né? Mas é sempre bom ter umas peleias, né? Senão... Mas eu não vou mentir que eu tenho utilizado muito a estratégia de que se eu não sei falar, eu estou tirando do trabalho. Porque a última coisa que eu estou precisando, já bastasse a situação do país e tudo mais, os boletos que não se vencem com uma bolsa de R$1.500, a última coisa que eu quero é ficar apanhando na banca. Então, ultimamente, eu tenho optado por isso. Aquilo que eu não der conta de achar um texto que dê suporte, eu tiro, porque vai ser uma opção, né? E pesquiso, óbvio, leio, pesquiso fora, mas deixo fora do trabalho para mim. Tá certo. Muito bom. Gente, mais alguma questão aí? Pessoal aí, a Lia, a Fernanda, a Johanna, a Donias, está quietinha aí também, a Ana Cláudia. Tudo certo? Bom, então tá bom, acho que vamos encerrando por aqui, então, né? Eu queria agradecer vocês todos aí, muito bom que todos vieram, né? É ruim quando falta alguém assim, né? Vieram todos e isso é muito bom. E ficamos aí com os aprendizados da tarde aí, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Nos vemos em outra oportunidade. Professor Jean também, espero vê-lo logo aí na banca da Johanna, né? Espero que agora você participe da banca mesmo, embora vai ser virtual, né? Mas pelo menos vai estar, que participe aí. Rodrigo, boa sorte na sua pesquisa aí também, né? Não sei que fase que você está. Eu estou, na verdade, escrevendo o 2º capítulo ainda. Não qualificou ainda, né? Então tá bom. Beleza, então boa sorte aí para você também. Luciane, minha querida, um abraço. Adonias, Johanna, Marilete. Marilete já esteve junto, a gente tá junto toda segunda-feira aí na aula, né? Um abraço para vocês, então. Tudo de bom e nos vemos aí. Um abraço, pessoal. Foi um prazer. Um abraço. Tchau. Tudo de bom. Vou parar de gravar aqui, né? Sempre esqueço de